Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta quinta-feira, 7 de julho. A gente começa essa edição falando da PEC dos benefícios, que a Câmara dos Deputados deve votar hoje ainda a proposta que amplia uma série de benefícios sociais. A pauta, inclusive, é a única que consta na agenda da Casa hoje. O texto vai ser analisado agora de manhã na Comissão Especial da Câmara e depois deve ser colocada para votação no plenário. A expectativa do governo é que a tramitação seja concluída em 2 turnos, ainda nesta quinta-feira. O governo quer andar com a proposta para que os benefícios sejam pagos rapidamente para a população. A PEC institui um estado de emergência, amplia o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, também dá auxílio caminhoneiro no valor de R$ 1.000 e aumenta o Vale Gás, entre outros benefícios. A Isabela Takaki está aqui comigo, ela tem mais informações sobre o andamento dessa proposta, a pauta desta quinta-feira, a grande notícia desta quinta-feira. Muito bom dia, Isa. Prazer falar contigo aqui. Isabela Takaki, bom dia, boa quinta, Isa. Muito bom dia para você, ótima quinta-feira para você e para todos. Bom, Felipe, embora o governo queira celeridade, a oposição promete não facilitar ali a tramitação da proposta. Deputados contrários já disseram que vão obstruir a votação para tentar frear o processo. E o freio deve vir tanto na comissão especial quanto no plenário. A oposição deve pedir uma análise orçamentária e fiscal, o que poderia então atrasar o trâmite em 20 dias. Além disso, os deputados alegam que não puderam apreciar a proposta e fazer modificações de acordo com o regimento da Câmara. Qualquer alteração no texto faria a PEC voltar ao Senado para nova votação. E o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, disse que a votação deve mesmo acontecer hoje. Ele falou que não é uma proposta eleitoreira, é que é o dever do governo agir para socorrer a população, independentemente de ter ou não eleição no país. Ricardo Barros ressaltou que a medida não é um problema fiscal, porque o dinheiro já está nos cofres do governo. Vamos ouvir então a explicação do deputado sobre a composição do orçamento dessa PEC. Neste momento é preciso socorrer as pessoas e o fato de termos eleições no Brasil não é nenhum demérito. Não é uma PEC eleitoreira, é uma PEC no momento em que o governo precisa agir, como outros governos de outros países estão agindo, independente de ter ou não eleições nesses países. Então, nós estamos votando o quê? Votando a aplicação de parte dos 65 bilhões que o governo arrecadou, além da previsão orçamentária, neste ano. 25 bilhões na capitalização da Eletrobras e 40 bilhões de excesso de dividendos da Petrobras, porque 20 bilhões já estão contabilizados. Nós estamos tomando uma decisão que não afeta o mercado, porque não endivida o país. Nós estamos investindo parte do que já foi arrecadado de receitas extraordinárias neste ano. Não tem nada de responsabilidade fiscal nisso, pelo contrário, líder Altineu. Podíamos ter gasto os 65 bilhões que foram arrecadados extraordinariamente. E nós também entrevistamos o deputado Ricardo Barros ontem, vale a pena conferir essa entrevista, está nos cortes aí do canal no YouTube da BMC News. Ele falou justamente tudo isso que ele falou ali na Câmara, mas ele deu alguns detalhes também, que já conversou com líderes dos partidos. Ele estava bem seguro de que realmente os 2 turnos iam acontecer hoje, iria passar já tudo na votação. Então, para entender mais detalhes, é só conferir o conteúdo dessa entrevista que a gente fez com ele ontem. Bom, e o Tribunal de Contas instaurou um processo para apurar infrações às regras fiscais provocadas pela PEC dos benefícios. O processo foi aberto a pedido do Ministério Público, que alega que a emenda proposta é flagrantemente inconstitucional e tem sim caráter eleitoral. Os postos de combustíveis agora vão ter que colocar um anúncio com o preço que era praticado antes da redução dos preços.
A medida foi colocada num decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro. O objetivo do governo é que os consumidores possam comparar os preços antes e depois da lei que reduz o ICMS entre 17% e 18% nos estados. E essa medida foi feita para tentar forçar a queda no preço da bomba. A fiscalização desses novos anúncios vai ficar a cargo da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Pelo menos 25 estados e o Distrito Federal já adotaram a medida de reduzir o imposto sobre os combustíveis. E agora, esses postos de combustíveis vão ser obrigados aí a colocar, como a gente vê na imagem, o preço agora, depois da redução, e um cartaz também informando o preço anterior da redução do ICMS. Bom, e falando em combustíveis, o petróleo bruto Brent caiu quase 14% nos últimos 5 dias. O barril chegou a ser cotado abaixo dos $100. Era nesse patamar que o insumo operava antes do anúncio da guerra entre Rússia e Ucrânia no final de fevereiro. O movimento foi o mais forte desde o declínio visto em março. O petróleo em queda praticamente anulou a defasagem entre os preços dos combustíveis no Brasil e também no exterior. O movimento é um alento para o presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, que por agora não será pressionado a ter que reajustar o preço do diesel e da gasolina. E o dólar fechou no maior patamar desde janeiro. A moeda americana ficou em alta de 0,6%, cotada aos R$ 5,42. Ao longo do dia, o dólar chegou na casa dos R$ 5,46. O aumento dos indícios de recessão global tem preocupado os investidores nos últimos dias, reduzindo aí o apetite por risco e elevando a busca por segurança. Além disso, a expectativa pela ata da última reunião do Federal Reserve deixou os investidores bem mais cautelosos e isso com certeza fez com que o dólar se elevasse aqui no mercado brasileiro aos R$ 5,42. Bom, falando agora da ata do Fed, a gente vai até os Estados Unidos com a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, para saber toda a repercussão dessa ata nos mercados, também a expectativa pela ata do Banco Central Europeu, que sai daqui a pouco. Muito bom dia para você, Giovanna. Conta para a gente esse cenário. Bom dia, Isa. Bom dia, Felipe, e a todos que nos acompanham. Realmente, os formuladores de políticas reconheceram a possibilidade de uma postura ainda mais restritiva poderia ser apropriada se as pressões inflacionárias elevadas persistirem, segundo a ata divulgada ontem. Autoridades do Federal Reserve, na reunião de junho, tinham dito que outro aumento da taxa de juros de 50 ou 75 pontos base seria provável na reunião de julho. Autoridades do Fed enfatizaram a necessidade de combater a inflação, mesmo que isso signifique desacelerar uma economia que já está à beira de uma recessão. Na ata do Fed, constou ainda que o aumento das taxas de juros de referência em 0,75 de ponto percentual em junho foi necessário para controlar esses aumentos aí do custo de vida que já estão em seus níveis mais altos desde 1981. Os bancos centrais disseram que vão continuar a adotar essa estratégia até que a inflação se aproxime aí de sua meta de longo prazo de 2%. Autoridades observaram que as medidas de política monetária que colocaram a taxa básica de juros do Fed uma faixa entre 1,5% e 1,75% já produziram resultados, apertando as condições financeiras e reduzindo algumas medidas de inflação baseadas no mercado. E hoje, claro, é a vez do Banco Central Europeu divulgar a ata. As bolsas europeias operam em alta nesta manhã, enquanto os investidores acompanham os reflexos da crise política no Reino Unido, que pode derrubar, sim, o primeiro-ministro britânico. O mercado se volta para a ata da última reunião do Banco Central Europeu, que já deu pistas dos planos de elevar os juros a partir deste mês para conter o salto da inflação, que já está em níveis recordes na zona do euro. Giovanna, na Europa o dia também promete ser bastante agitado, né? Porque depois de uma série de renúncias de ministros, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, deve renunciar hoje. Muita pressão por lá. Quais são as atualizações? Parece que ele acaba de renunciar. Já renunciou? Já, parece que acabei de receber aqui as notícias. Boris Johnson renuncia à liderança do partido em Londres e segue no cargo até a escolha de um novo líder. Ele está falando neste momento.
E qual que foi esse cenário para a renúncia, Giovana? Porque culminou agora, né? Mas isso já vem vindo, né? Já vem sendo discutido. É uma situação que trouxe aí bastante movimentação lá no Reino Unido e acabou culminando, como a Isabela Takaki trouxe agora para a gente, a renúncia do Boris Johnson. Conta esse cenário, Giovana, por favor. Então, complementando essa informação que a Isabela trouxe, ele anunciou também que vai ser eleito aí um novo líder para o cargo de primeiro-ministro, que o Partido Conservador deve escolher esse representante interino aí. Enfim, esse cenário, como você estava perguntando, Felipe, é nebuloso, né? Então, ele renunciou depois de quase 60 membros do parlamento renunciarem ao seu governo em 48 horas. Ele ainda deve se pronunciar hoje. A revolta sem precedentes contra o líder dentro do seu próprio partido começou com a renúncia de 2 principais ministros na noite de terça e ganhou aí um ritmo maior de demissões ontem. Mais ministros se demitiram hoje pela manhã, incluindo o secretário da Irlanda do Norte, Brendan Wills, a ministra do Tesouro, Ellen Whatley, e o ministro de Segurança, Damien Hinds. Muitos falam em falta de transparência e franqueza com o parlamento, desrespeito aos pilares chaves do Código Ministerial e também manipulação. Depois de tantas acusações, os ministros do gabinete disseram a Johnson que ele deveria sair com dignidade. Johnson está envolvido aí em uma série de escândalos e alegações de enganar o público, mas a gota d'água mesmo, para muitos parlamentares, envolve o legislador conservador Chris Pincher. O ex-vice-chefe foi suspenso na semana passada em meio a acusações de que ele teria apalpado, bêbado, 2 homens em um clube privado. Então, realmente, isso vai tremer aí os pilares, inclusive, do mercado, né? Provavelmente, Giovana, provavelmente. Agora a gente vê aí como é que vão ser, né, as repercussões, até para saber a questão, né, de como que vai ser essa nova composição. Segundo, né, a gente tá apurando aqui, a gente está recebendo as informações, o Boris Johnson ele vai continuar no cargo, pelo menos até a escolha de um novo primeiro-ministro. Então, ele disse que escolheu, né, o novo gabinete para servir, até a escolha do novo líder, está orgulhoso pelas conquistas do governo, principalmente aí com o Brexit, que ele conduziu, que ele costurou à frente, né, do ministério lá, do primeiro ministério do Reino Unido, e ele disse que vai dar todo o apoio, né, ao novo líder, ao novo primeiro-ministro. Então, essa informação, né, o primeiro-ministro Boris Johnson acaba de renunciar à liderança do Partido Conservador de Londres, lá, né, Partido Conservador, ele acabou de renunciar ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Muita pressão, né, Felipe? Sim. Não tinha como, são quase 60, agora de manhã, agora há pouco antes de eu entrar no ar, já eram 59 parlamentares se demitindo, então ele não tinha outra saída. Então ele faz essa declaração, a gente vai ficar sabendo então ao longo da nossa programação mais detalhes ali de tudo que foi falado de Boris Johnson, que falou também que sobre seu trabalho ali no parlamento durante esses anos, elogiou inclusive o serviço de saúde do Reino Unido como fantástico, fez vários elogios, e a gente vai acompanhar então a repercussão então dessa renúncia oficial agora de Boris Johnson e agora a eleição aí de um próximo primeiro-ministro, novo primeiro-ministro britânico. Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, Giovana, queria trazer um assunto da China agora, que avaliou um estímulo ali de 220 bilhões de dólares com vendas de títulos sem precedentes. Conta mais detalhes pra gente. Sim, Isa, títulos especiais seriam da cota do governo local de 2023. Se essa é a primeira vez que os títulos são vendidos antes do início do ano. O Ministério das Finanças da China está considerando permitir que os governos locais vendam 220 bilhões de dólares em títulos especiais no segundo semestre, né, com uma aceleração aí sem precedentes do financiamento de infraestrutura, isso com o objetivo de sustentar a economia do país. A venda de títulos seria antecipada aí da cota do próximo ano, segundo fontes oficiais. A medida mostra a crescente preocupação de Pequim com o cenário da segunda maior economia do mundo. A proposta para ajustar esse cronograma precisa ainda ser revisada pelo Conselho de Estado e também pode precisar da aprovação do órgão legislativo do país, o Congresso Nacional do Povo.
A dívida seria usada principalmente para pagar os gastos com infraestrutura, medida que os formuladores de políticas estão usando para impulsionar aí uma economia atingida por bloqueios de Covid e também pela queda no mercado imobiliário que a gente acompanhou muito de perto esse ano. O financiamento somaria mais de 1 trilhão de yuanes em novo apoio aí, em suporte para a infraestrutura anunciada nas últimas semanas. E enquanto o governo de Xi Jinping tenta colocar a economia de volta nos trilhos para atingir essa meta de crescimento anual de em torno de 5,5%. Vamos ver se isso resolve, né? Ô, Giovana, e a Rússia também, né, tá nessa movimentação aí, embolsando 24 bilhões de dólares com a venda de energia para a China e para a Índia. Quais os detalhes dessas negociações? O Ocidente tentou conter aí enfraquecer, né, essa receita da Rússia, mas parece que não funcionou, viu? A Rússia embolsou, como você falou, 24 bilhões de dólares com venda de energia para a China e para a Índia em apenas 3 meses depois da invasão da Ucrânia, mostrando como os preços globais mais altos estão limitando os esforços dos Estados Unidos e da Europa para punir o presidente Vladimir Putin. A China gastou quase 19 bilhões de dólares em petróleo, gás e carvão russos nos 3 meses até o final de maio, quase o dobro do valor do ano anterior, segundo os últimos dados alfandegários. Enquanto isso, a Índia desembolsou mais de 5 bilhões de dólares no mesmo período, aí 5 vezes mais o valor do ano passado. Isso representa uma receita extra de 13 bilhões em ambos os países, em comparação com os mesmos meses de 2021. Os gastos mais altos estão ajudando a compensar a diminuição das compras feitas pelos Estados Unidos e alguns outros países que interromperam ou desaceleraram essas compras, justamente para punir a Rússia pela guerra. As proibições elevaram os preços dos suprimentos, né, alternativos, e, claro, estimularam uma inflação aí paralelamente que ameaça levar as principais economias à recessão. A Rússia tem relações comerciais estratégicas de longa data com a China e com a Índia, e além de oferecer grandes descontos nos preços, também aceita pagamentos em moeda local. Essa é uma grande diferença para ajudar a manter os fluxos comerciais para esses países neste ano. Então, como isso, mais uma vez, a gente volta, né, Felipe, isso é um reflexo da guerra. Essa recessão que está se desenhando para o próximo ano é também reflexo da guerra. Tá certo, Giovana, muito obrigado pelas informações. Ótimo dia, ótima quinta-feira para você. Você volta ao longo da nossa programação com mais notícias direto dos Estados Unidos. Bom trabalho. Obrigada. Valeu, Giovana. A gente segue aqui falando sobre a renúncia do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Ele que havia anunciado essa declaração, ele iria fazer um pronunciamento hoje, havia uma grande expectativa para que ele pudesse fazer essa renúncia. Então foi feita, assim, foi confirmada agora há pouco. Boris Johnson, então, fez a renúncia. Ele renunciou à liderança do Partido Conservador em Londres e segue no cargo, segundo ele, até a escolha do novo líder. O processo para escolher o novo líder começa, então, a partir de agora, segundo Johnson. Ele falou o seguinte: escolhi novo gabinete para servir comigo até a escolha do novo líder. Estou orgulhoso pelas conquistas do governo, como o Brexit. Ao novo líder, darei todo o meu apoio. Elogiou também o serviço de saúde do Reino Unido como um serviço fantástico, segundo Boris Johnson. Só para a gente relembrar um pouquinho a trajetória aí de Boris Johnson, foram 3 anos bem turbulentos ali no poder, ele que pegou uma pandemia. Após a sua chegada triunfal ali ao poder em meados de 2019, Boris Johnson estava à frente ali do governo britânico há 3 anos, porém foi desacreditado aí nos últimos meses por vários escândalos. Ele sempre negou renunciar, estava resistindo muito aí até esses últimos dias, mas foi praticamente empurrado ali pela porta de saída do seu próprio partido conservador. Vários ministros dele ali renunciaram numa tentativa de pressioná-lo a fazer o mesmo. Em julho de 2019, após a renúncia de Theresa May, ele, que era campanha, ele era a favor do Brexit, ele foi escolhido então para comandar o Partido Conservador no dia 23 de julho de 2019. Ele vai completar agora no dia 23, então, 3 anos, depois de uma vitória na disputa com o ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt.
Um dia depois foi nomeado, então, o primeiro-ministro pela Rainha Elizabeth II, prometeu uma rápida saída da União Europeia. Logo em 2020, em janeiro de 2020, ele que fez todo esse esforço para conseguir tirar o Reino Unido da União Europeia, ele considerado inclusive o herói ali do Brexit, ficou muito popular por conta dessa saída, essa conquista que aconteceu em dezembro de 2019, uma maioria histórica ali para os conservadores na Câmara dos Deputados, Câmara Comum ali de Londres. Depois de convocar ali as eleições legislativas antecipadas, os deputados aprovaram esse acordo do Brexit em 31 de janeiro de 2020, 3 anos e meio após o referendo ali que saiu para decidir se iriam entrar então com esse pedido de saída do Reino Unido da União Europeia. Então, após 3 anos do referendo, quem fez mesmo todo o processo foi Boris Johnson. Em abril de 2020, a pandemia pegou o mundo todo de surpresa e os cuidados intensivos ali também no Reino Unido, lembrando que no início ele já testou positivo para a Covid, depois de sofrer sintomas leves, acabou sendo hospitalizado um pouco mais tarde, ficou inclusive na UTI por 3 dias, Boris Johnson, e depois então foi só em 2021 que os primeiros escândalos começaram a aparecer de Boris Johnson. Ele é muito criticado desde o início da pandemia por sua gestão da crise, acusado, por exemplo, de ter demorado a reagir. Em abril de 2021, ele negou supostas declarações nas quais teria sido contrário a um terceiro confinamento. Ele foi muito criticado pelo lockdown e ele, inclusive, realizou festas ali em sua casa com várias pessoas e foi muito criticado por isso, por manter o lockdown e, mesmo assim, realizar festas em plena pandemia. Em maio de 2021, o partido do primeiro-ministro ganhou espaço ali diante dos trabalhistas das eleições locais em 6 de maio de 2021, conquistou ali um reduto histórico de Hartlepool, no nordeste da Inglaterra. Depois, em dezembro, várias denúncias também, várias acusações contra Boris Johnson também foram feitas ali, em que festas ilegais aconteceram em Downing Street durante esses confinamentos. Os britânicos denunciaram ele e pegou bem mal ali para Boris Johnson a partir disso. Então, começaram então as especulações para que ele pudesse, uma pressão para que ele pudesse renunciar, Felipe. Isa, essa foi uma situação bastante importante, né? Essa questão das festas, né? Que Boris Johnson participou. Ele já vinha sendo bastante pressionado para sair, para renunciar, e ele conseguiu se esquivar dessas pressões, né? Ao longo de todos esses meses, mas desse outro contexto, né? De supostas denúncias de assédio, ele não conseguiu se desvencilhar. E aí a gente já começa a perceber algumas repercussões da saída do Boris Johnson lá no Reino Unido, porque algumas casas de análise já começam a traçar um cenário dessa saída. Capital Economics, por exemplo, diz que essa renúncia do Boris Johnson pode levar a cortes de impostos lá no Reino Unido, porque o que acontece? O próximo líder talvez possa optar por um relaxamento da política fiscal. Eles avaliam que todos os candidatos vão acabar tendo que se inclinar no sentido de impostos menores para terem uma chance de serem aprovados pelos integrantes do Partido Conservador. Diz que, principalmente, né, qualquer alívio da política fiscal pode ampliar o quê? A pressão inflacionária, assim como assumir uma postura mais rígida em relação ao protocolo do Brexit para a Irlanda do Norte. Os economistas da Capital Economics dizem que a porta para uma política fiscal mais relaxada pode sim ter sido aberta lá no Reino Unido. E isso num contexto que a gente está vendo, né, de grande pressão, de possibilidade de recessão. É aquela coisa, recessão versus inflação, inflação alta, atividade um pouco mais baixa, enfim, toda essa situação trazendo aí bastante pressão, né, para o próximo primeiro-ministro. O que será que vai acontecer com a política e a economia lá no Reino Unido? Só para a gente trazer a informação também, saiu agora
A ata do Banco Central da Europa, a gente está acompanhando. Em meio à renúncia do Boris Johnson, o Banco Central Europeu trouxe aí a sua ata com o olhar, com o cenário da economia no bloco. Diz que nessa reunião do Banco Central Europeu foi amplamente acordado que o Conselho deveria ser mais específico sobre suas expectativas para a reunião de setembro, em particular abrir a porta aí para um aumento da taxa de juros em mais de 25 pontos base. Um aumento da taxa e um incremento maior sinalizaria a intenção do Conselho do BCE de mover a taxa da facilidade permanente de um depósito para um território positivo. A ata ressaltou também que a aceleração do processo de normalização da política monetária estava condicionada à manutenção da ordem e das condições do mercado. Os membros do Banco Central Europeu concordaram que era imperativo que o Banco Central preservasse a credibilidade, mostrando a determinação em garantir que a inflação voltasse à meta de 2% num médio prazo. E foi considerado que a estagflação era um resultado improvável. Olha só, estagflação, um resultado improvável. Enfim, esses são os principais destaques, né, da ata do Banco Central, da reunião, né, do Comitê de Política Monetária lá do Banco Central Europeu, e a gente vai trazendo, obviamente, ao longo da nossa programação, mais atualizações sobre a ata do Banco Central Europeu e também sobre a renúncia de Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido. E daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre política, né, com Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria, e também falar sobre os movimentos do mercado nessa quinta-feira com o Guga Almeida, repercutindo toda essa situação, todo esse cenário mais macro aí que está pressionando bastante os ativos de risco, e a gente vai falar com o Guga Almeida. Bom, tudo isso é daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo comercial. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Renda fixa pagando 12,75% ao ano por tempo limitado. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na idade da pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. So, can I test drive your trading engine? Yes. And your execution is absolute in real time? Yes, today. Great. And your spreads are among the lowest in the market, right? Yesterday, we've launched our demo. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001.
Estamos de volta com o Morning News, os principais destaques, as principais notícias para você ficar bem informado no comecinho do seu dia, 9 horas e 2 minutos. Vamos conversar com o Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria, já está aqui conosco para esse bate-papo nessa quinta-feira. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News. Prazer recebê-lo por aqui. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, também é um prazer estar conversando com vocês nessa manhã tão agitada, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Pois é, muita agitação, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu quero começar falando contigo sobre essa aprovação, possível aprovação da PEC dos benefícios na Câmara, né? A gente vê um movimento governista buscando acelerar essa tramitação para poder fazer o pagamento mais rápido dos benefícios para a população, enquanto a oposição tenta frear, dizendo que não está sendo respeitado o rito, né, para a tramitação dessa proposta. E tem uma outra questão importante também, o próprio deputado Ricardo Barros falando que isso não representaria um risco para o mercado, porque o governo já teria o dinheiro, já teria o recurso para poder fazer esses pagamentos desses benefícios. E aí a minha pergunta para você, Rafael, é como você interpreta, né, essa busca, né, de celeridade para fazer o pagamento dos benefícios, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão ainda do orçamento sendo debatida. Se o dinheiro da Eletrobras, da Petrobras vai ser utilizado, se vai ser fora do teto, enfim, todo esse cenário de risco fiscal batendo na porta do mercado. Como que você interpreta, como que você avalia essa situação? De forma bastante preocupada, né, Felipe, quem mais estiver nos ouvindo. Acho que a gente tem uma conjuntura política, seja olhando para o curto prazo, né, e entendendo por curto prazo eventos até 2022, mas sobretudo do próximo mandato, independente do tempo, nesses dois momentos a política ainda traz um sinal negativo do ponto de vista da estabilidade macroeconômica, e o principal gatilho para esse cenário negativo é a política fiscal, naturalmente, né? A interpretação de que essas medidas são de caráter de curto prazo, muito em função da eleição, e que a partir de 2023 a gente voltaria a uma espécie de normalidade, me parece muito otimista, por duas razões principais. A primeira tem a ver com essa ideia de normalidade, né? Acho pouco provável que a gente volte a um cenário de algum equilíbrio fiscal mais sustentável sem um conjunto de reformas que não foram aprovadas nos últimos anos, e aí trazendo à tona todas essas pressões. Já tem uma parte de implicação fiscal já contratada para 2023. Isso assumindo, né, que esses benefícios temporários vão ser retirados ao final do período estabelecido pelo texto que nesse momento está sendo votado na Câmara dos Deputados. Mas, por exemplo, nada garante que tenha continuidade desses benefícios. Eventualmente, essa é uma decisão que pode claramente aparecer. Agora, a razão que me parece até ainda mais forte para esse cenário mais difícil que eu mencionei em relação à política fiscal tem a ver justamente com o seu ponto da sua pergunta, né? A pressa na aprovação, as questões regimentais, porque o que a gente viu é que a classe política está aprendendo a fazer dribles em relação às restrições do teto de gasto. Não só no próprio teto, mas quando começa a fazer uma emenda constitucional, criando uma espécie de estado de emergência, que é algo pouco concreto, né? O que é isso? É basicamente a classe política dando um recado de que ela está entendendo como driblar restrições fiscais. Agora, a gente falou mais cedo aqui de um decreto que o presidente Jair Bolsonaro fez para que os postos de combustíveis ali, eles possam mostrar o preço antes da PL e depois, né, para as pessoas compararem para ver se realmente mudou. Na sua visão, é uma medida eleitoreira também, uma medida ali para mostrar para a população que agora, com essa medida que veio através dele, realmente está mais baixo, ou uma medida para pressionar também os postos de combustíveis ali, vai ter fiscalização, seria
Ou isso poderia influenciar nas pesquisas também, né? A gente viu que já teve uma melhora depois desse anúncio do Auxílio Brasil, mesmo que ainda não foi chancelado, mas as pessoas votam com o bolso, né? Isso deve favorecer o presidente, mais uma medida que deve favorecer ali nas urnas? A tendência é que sim, que tenha um efeito positivo, né, de redução da rejeição, que nesse momento é muito alto do governo, e a estratégia do presidente Bolsonaro é, na ausência de um cenário econômico mais pujante, com inflação controlada, o mercado de trabalho tem se mostrado dinamismo, mas quando a gente olha renda real, tem ainda um cenário bastante preocupante, muito em função dessa inflação elevada. O fato é que a economia não tem sido visto como um ponto favorável à campanha de reeleição, daí o presidente precisa de uma estratégia e tem tentado tirar do papel essa estratégia, que é mostrar que ele não está parado. Então a ideia é tentar claramente quantificar e mostrar, criar uma imagem para o eleitorado de que o governo não está parado. Então, uma parte dessa culpa, dessa responsabilidade por um cenário econômico mais difícil, que não seria do Planalto, seriam de outros fatores, crise internacional. O presidente também gosta muito de citar aquela imagem, né, da turma do Fique em Casa, que é uma maneira deles tentar se proteger politicamente. Agora, tem um custo essa estratégia, né? Se a gente olhar, por exemplo, os comentários e as frases, enfim, os discursos do governo em relação, por exemplo, à Petrobras, é muito difícil imaginar que não tem um cenário de pressão numa companhia e, portanto, gerando risco político. Mas por que o presidente faz isso? De novo, para dizer, olha, eu estou me movimentando, a responsabilidade não é minha, mas isso acaba gerando um cenário que, se de um lado tem esse ganho de renda vindo desses programas de transferência, de outro pode alimentar o quadro inflacionário, mesmo nesse cenário de redução concreta nos combustíveis, mas, por exemplo, diante de um câmbio mais depreciado, a gente pode ter aí outros preços subindo e aí a desinflação não é tão alta quanto se esperava. Ô Rafael, ainda nesse sentido, a gente estava até trazendo a informação, né? Nos últimos dias aí o petróleo caindo 14%, embora o dólar siga nessa tendência de alta, mas o petróleo caindo, até a Associação Brasileira lá dos Combustíveis, né, dos importadores de combustíveis, diz que a defasagem do Brasil com o mercado internacional está praticamente zerada. Da gasolina, se não me engano, são apenas 3%, do diesel 2%. É muito baixo, né? Praticamente zero ali em relação ao que a gente já viu, chegando a quase 20% a diferença do preço praticado no Brasil com o preço praticado no cenário internacional. E foi exatamente isso que acabou trazendo, né, aquele mal-estar, aquelas consequências para os presidentes da Petrobras. A gente lembra que os últimos presidentes acabaram sendo retirados ali do cargo, principalmente porque eles acabavam praticando a política internacional, a política de paridade. E aí isso trazia consequência negativa, uma imagem negativa para o governo, justamente porque a população sentia no bolso essa escalada no preço dos combustíveis. E agora, esse cenário de petróleo mais para baixo, teoricamente um pouco mais estabilizado, sem necessidade de fazer transferência do preço internacional para o preço aqui dentro, o combustível baixando, isso traz um cenário benéfico para o novo presidente da Petrobras, que está assumindo agora, né? Ele não deu muita entrevista, não falou muito, está um pouco fora dos holofotes da política, digamos assim, e da economia também, mas esse cenário mais favorável traz, de repente, um alívio para ele que está assumindo agora, para poder realizar seu trabalho, para poder implementar suas ideias, para poder continuar o trabalho ali na Petrobras. Como que você avalia isso? Eu acho que assumindo essa continuidade, né, nesse momento o que a gente tem? Né? A gente tem basicamente a preocupação das economias avançadas, menos de um cenário inflacionário. Claro que a inflação ainda está no bojo das preocupações, mas o ponto que tem ganhado impacto nos mercados mais recentemente é a ideia de recessão nas principais economias avançadas, e aí, nesse sentido, a gente pode ter uma acomodação dos preços de commodities e petróleo não é diferente. Eu também não imagino uma redução muito significativa, né, por conta de outros movimentos, até
vocês estavam comentando mais cedo, enfim, a Rússia conseguindo alguns canais de escoamento dessa produção de óleo que não tem sido absorvido pelos países ocidentais, mas aí outras nações, China e Índia, também respondendo um pouco a essa oferta, isso ajudando um pouco a equilibrar esse mercado diante de riscos de cenários mais disruptivos. Mas, de todo modo, imaginando esse cenário de continuidade, acho que vai ajudar nesse cenário doméstico, né? Eu já esperava, do ponto de vista do governo, uma diminuição dessa escalada que aconteceu contra a Petrobras antes da substituição, e acho que até em nome de uma expectativa de que o novo presidente comece a dar algum tipo de sinal que minimize as pressões vindas do mundo da política. Tem uma questão de nomeação de diretoria que ainda vai precisar ser desenhada, enfim. Então já imaginava uma redução dessa escalada. Se associada também a uma redução dos preços dos combustíveis e aí a defasagem de menor intensidade, isso também vai ajudar certamente nessa relação da Petrobras com o mundo da política e aí contribuindo para a gente ter um cenário um pouco mais tranquilo sobre essa ótica, né? E sempre o senão é sempre a questão política que deve se intensificar ao longo do segundo semestre. Rafael, acho que não tem como a gente não comentar, né, do grande destaque aí que está repercutindo nos noticiários, que acabou de sair a renúncia do primeiro-ministro Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido. Eu queria que você fizesse uma análise de sua passagem ali a comando do líder do Partido Conservador e qual deve ser o perfil, já que Boris Johnson foi muito criticado pelo próprio partido ali de não tomar medidas tão conservadoras ali que muitos acreditam ser, e agora você acredita que o novo primeiro-ministro deve ser eleito mais de acordo com as suas ideologias do partido, né? Ele que estava um pouco fora, foi muito criticado. Qual é a análise que você faz desse tempo de comando de Boris Johnson e a expectativa para o próximo primeiro-ministro? Olha, não há dúvida que o Boris Johnson enfrentou dois desafios muito importantes ao longo do seu mandato. Tá? Então, nesse sentido, o tempo que ele permaneceu de poder, por mais que tenha agora o pedido de renúncia, acho que a gente também não pode menosprezar a tarefa que foi uma tarefa muito difícil em lidar com o Brexit, né, que é um tema local, claro que com repercussões internacionais, mas fundamentalmente local, né, muito divisível, né, gerando muitas divisões, dentro da sociedade britânica, e depois a pandemia, né? Então, num certo sentido, acho que ele conseguiu um relativo êxito, né, a atravessar de uma maneira que respondesse à demanda do seu partido. Uma parcela também da sua política em relação à pandemia, né, ele teve uma rápida inflexão no primeiro momento, uma estratégia mais solta em relação ao isolamento social, mas ele faz rapidamente um movimento contrário, mais ortodoxo, isso também ajudou. O problema teve muito de um desgaste pessoal, né, que veio desde a tal da festa ilegal, isso foi se avolumando, agora juntando com uma conjuntura difícil, né, que é a conjuntura desses desdobramentos relativos à guerra no leste europeu, que traz um problema novo, né, de cooperação entre o país e o bloco europeu, que acho que isso veio para ficar em termos de agenda. Acho que o primeiro ponto para a gente ver para onde vai todo esse desdobramento é a coesão interna, Isabela, como você muito bem tocou na sua pergunta. A gente ainda não tem indicativos de que vai ter algum nome que vai gerar uma certa pacificação dentro do partido. E sem isso, não tem outras políticas funcionando, né? Porque aí a gente está passando por um cenário de muita instabilidade. O sistema parlamentarista, quando não tem uma maioria coesa, ele deixa o governo muito fraco. Então a gente agora vai ter que esperar, enfim, acompanhar o tempo dessa transição, da escolha de uma nova liderança, de formação de um novo gabinete. E aí a gente tem duas forças. De um lado, você tem forças mais conservadoras, né, em função dessa ideia de um aperto fiscal para ajudar no quadro inflacionário,
Mas, por outro lado, você tem a relação com a Europa, que vai ser cada vez mais importante diante dos riscos energéticos, de risco de segurança coletiva oriundos do conflito no leste europeu. Tá certo. Rafael Cortez, sócio da Tendências Consultoria, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning News. Ótima quinta-feira para você, até uma próxima. Eu que agradeço, Felipe e Isabela, pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui no Morning News e fico à disposição para a gente seguir essa conversa. Obrigado e bom dia a todos. Tchau, tchau. Eu tenho informação aqui, antes da gente chamar o Guga Almeida, Isa, dos favoritos, né? Os jornais lá do Reino Unido já estão fazendo suas apostas, já estão fazendo perfis, traçando perfis de possíveis candidatos para substituir Boris Johnson depois desta renúncia. Isso, segundo eles, significa que vai haver uma disputa ali numa liderança, uma disputa bastante forte, acirrada, para ver quem vai se tornar o próximo líder conservador e também primeiro-ministro. Os candidatos devem precisar aí garantir o apoio dos parlamentares conservadores, com os dois últimos aí enfrentando uma votação nos membros do partido. Então, quem está nesta disputa? O ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, o ex-ministro da Saúde, Said Javid, o ex-secretário de Relações Exteriores, Jeremy Hunt, o ex-secretário de Nivelamento, Michael Gove, e a ministra do Comércio Internacional, Penny Murdo, e também o ministro da Defesa, Ben Wallace, estão entre os candidatos. Mas, né, entre os candidatos, o Ben Wallace é o favorito, segundo, obviamente, os jornais britânicos. Ele está como favorito porque é o ministro da Defesa. Ele está ali liderando as apostas, podemos dizer assim, para ser o novo líder do Partido Conservador e também novo primeiro-ministro do Reino Unido, em substituição ao Boris Johnson, que renunciou nesta manhã de quinta-feira. Vamos agora falar um pouquinho do mercado, inclusive, Isa, trazendo aí essa questão, né, do Boris Johnson, questão de Banco Central Europeu. Vamos falar de mercado com o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, já está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essas repercussões. Guga, bom dia, boa quinta-feira para você. A quinta-feira começou movimentada, em ata do Banco Central Europeu, essa questão sempre no imaginário aí de recessão que está nos noticiários há bastante tempo, né, nesses últimos dias, e também questão de inflação, e agora ainda a renúncia do Boris Johnson. Que manhã movimentada, Guga, bom dia para você. Bom dia, Felipe, bom dia, Isa, bom dia, pessoal. Pois é, amanhã vai ser movimentada, eventos novos que surpreendem os mercados vão acontecer, eu acho que vão acontecer com cada vez mais frequência, Felipe. Existe aí toda uma escalada da questão guerra, Ucrânia, Rússia, lockdown na China, precisa oxigenar aí a turma política, porque como estavam conversando aqui agora, antes de eu entrar, o Boris Johnson, ele querendo ou não, ele pegou de fato, tanto o Brexit quanto uma pandemia. Então, isso desgasta, demais ali as pessoas, e a posição dele fica, de certa forma, bem conhecida, e é um momento novo e precisa oxigenar todas essas cabeças lá na Europa. Então, isso vai trazer, obviamente, um novo cenário para o mercado e, enfim, vamos ver, O ponto principal para mim é a questão de inflação, que é o tema de curto prazo, é o que todo mundo está conversando. A sequência da inflação de curto prazo, de certa forma, é uma recessão, Precisa. A sensação que eu tenho é que existe um movimento que busca pela recessão, vai atrás. Então, elevação muito forte de juros, a gente sabe que demora aí em torno de 6 meses a 1 ano para começar a surgir impacto mesmo nas economias, e aí a sequência, por isso que se espera que uma recessão em 2023, 2024, se fala muito na recessão lá na frente, porque se imagina que essa elevação muito forte de juros agora no curto prazo vai gerar as consequências lá na frente.
Tá? Então o mercado vai tentar antecipar, obviamente, todos os movimentos, faz parte da natureza do mercado hoje, e a gente tem que ir acompanhando e buscando, né, se posicionar naquela classe de ativo que possa te trazer um melhor retorno dentro dos cenários atuais. Guga, você falou, o Banco Central falou ali, o Banco Central Europeu, que quer trazer a inflação de volta para os 2% no curto ou até no médio prazo. É possível, na sua opinião, ou é meio fora de realidade aí nesse momento, nesse cenário que a gente vive? Sendo fora da realidade, isso traz já uma apreensão para o mercado? Tem que ser otimista, né, Isa? Não tem o que fazer, né? Falar é uma coisa, conseguir fazer depende de trabalho, né? Depende de como as economias vão reagir. Acho que a Europa tem um problema muito grave, né, que é essa questão da crise energética que está tendo, e resolver no curto prazo crise energética, como é que se faz isso, né? Essa é a pergunta, o que faz com que também as narrativas comecem a se enfraquecer. Né? Tu tem que falar coisas que sejam coerentes com aquilo que é possível executar, porque senão vai passando o tempo, acaba que fica como se fosse, né, puxa, fala, mas não gera mais impacto, não tem mais força a palavra. Né? E a palavra tem que ter força, a palavra tem que ter poder. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com as narrativas que são difíceis de serem concretizadas, né? A não ser que se faça uma medida que olhe, né, para uma alternativa, como a Alemanha já vem fazendo, né, comprando petróleo da Rússia, como a gente viu nos noticiários semana passada, né, comprando petróleo da Rússia, já utilizando recurso chinês, e aí volta aquela conversa que a gente falava bastante aqui na BMC, naquele período ali no início do conflito, né, entre da invasão ali da Rússia na Ucrânia, que tanto eu, o Gani, a gente falava bastante aqui, né, sobre todos esses movimentos de mudança, né, quem é a grande potência mundial hoje, né, e a movimentação para se tornar a China a grande potência mundial. Então a gente continua enxergando esses sinais, né, a gente continua enxergando esses movimentos, e o jogo tá por aí, né, e o mercado obviamente vai ser vai ser um reflexo, né, de todas as expectativas das coisas que vão acontecer. Eu continuo acreditando, né, na mesma coisa que eu vinha falando para vocês, todas as altas são pontuais, né, os movimentos que a gente teve no mercado ontem, né, olhando para o nosso índice futuro, ele chegou bem nos níveis de preço que eu falava com vocês, né, então minha expectativa é que a gente pudesse voltar aqui para os 101 mil pontos no melhor cenário com a fotografia de ontem. Hoje já consigo enxergar que, se continuar escalando e subindo, né, esse tom positivo, a gente pode chegar ali na região dos 102.200 pontos por ali. Esse seria o meu cenário assim, mais otimista para o dia de hoje, havendo aí um respiro nos mercados. Né? Mas, de novo, né, é um movimento pontual, para mim é um voo de galinha. Olhando para a ata do FONC ontem, tá? A conversa em relação à inflação, tá? Se deixou claro ali que vai ter um aumento de juros na próxima reunião entre 0,5 e 0,75. O mercado já vem especulando 50 pontos ou 75 pontos, o mercado já vem especulando 100 pontos, né? Ou seja, uma elevação de 1%, e não me surpreenderia, tá? Se a gente for olhar os movimentos da reunião passada, a gente chegou ali até na segunda-feira da semana onde teve a elevação de juros, né, a decisão da elevação de juros, o mercado, a narrativa, né, nos veículos de comunicação mudou. E aí começou a entrar com muita força, que seria 0,75. Então, quando chega no dia, no momento mesmo, parece que o mercado está todo mundo falando a mesma coisa, mas na prática não estava falando antes. Né? Então, é importante a gente ir medindo isso, monitorando isso. Eu gosto de ir acompanhando o mercado com o dedo no gogó, como a gente fala, né? Sentindo a pulsação mesmo do mercado, o que é que está acontecendo em cada um dos momentos. Minha vida, minha história foi assim, né? Olhar para o sentimento mesmo do mercado e enxergar para onde ele tem uma maior chance de se movimentar. Percebo que existe um pensamento de que os ativos, de certa forma, possam estar, né, num patamar interessante de comprar,
A gente também teve ali o fechamento do semestre, então acaba que tem que fazer o rebalanceamento das carteiras, né? Os fundos têm que fazer o rebalanceamento da carteira, então o fundo que tem que ter, por exemplo, 50% em bolsa, com a bolsa desvalorizando, né? Ele é obrigado a comprar ativos. Por quê? Porque ele tem que trazer de volta a sua posição para aqueles 50%. Então, naturalmente, traz um fluxo comprador, né? Então, esse também é um evento que está acontecendo agora no curto prazo, né? Muito desse movimento de compra é porque os gestores têm que fazer o seu rebalanceamento também de suas posições, isso obriga com que eles tenham que ir para as compras, né? Então, também diminui a sua pressão vendedora, então é importante a gente também perceber isso, Isa e Felipe, porque senão a gente tem uma má leitura, né? Uma falsa leitura do que de fato está acontecendo com os mercados. Então, muito do estímulo também comprador é por causa disso, né? O mercado ele chegou num ponto que ele precisa ajustar suas posições e aí o mercado faz os movimentos que se faz. Ô Guga, um último ponto, um último aspecto aqui bastante importante e que está sempre no radar. A gente tem informação aqui que nesta quinta-feira, né, milhões de pessoas em Xangai fizeram filas para poder fazer testagem, né, contra a Covid. A gente sabe da política Covid-0 lá na China, e Xangai, a maior cidade da China, núcleo financeiro, uma possibilidade de lockdown em Xangai, num momento como esse, traz mais apreensão para o mercado, ou a gente já está, os investidores olham, já falam assim, mais um lockdown na China, já está meio precificado isso aí, ou segue impactando nas demandas lá do país? Não, segue sim, Felipe. Um dos temas que precisa se resolver é toda a cadeia de suprimento, né? E uma China entrando em lockdown, a gente tem um problema de abastecimento aí no mundo todo, né? E querendo ou não, estava conversando agora com o meu sócio que mora em Singapura, e ele estava falando assim, Guga, mas é uma sensação estranha, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está com essa inflação, eu já estou começando a perceber que está faltando mercadorias no mercado, né? E aí tu começa a olhar assim, poxa, esse cara está lá em Singapura, que ali no lado está faltando mercadoria no mercado, imagina que não vai acontecer conosco aqui, né? Então, está faltando, né, produto, uma China, né, sempre ali em cima do muro, né? Lockdown no lockdown, lockdown no lockdown, lockdown no lockdown. Nesse momento, faz com que se estimule ainda mais a necessidade de elevação de juros, né, por parte dos bancos centrais, e aí se estimula ainda mais que esse tema de inflação, e aí, infelizmente, Felipe, né, a gente vai se arrastando num cenário não gostoso por muito tempo. E aí é como tudo, né? Vai se acostumando nesse novo cenário, isso vai gerando consequência, vai desencadeando outros problemas. Tá? Porque o problema, na verdade, é a derivada do problema. Né? O problema em si todo mundo já consegue enxergar. Agora, qual é a derivada do problema? Né? Se o mercado conseguisse enxergar com muita maestria as derivadas dos problemas, a gente não estaria agora com a inflação que a gente está, uma vez que há um ano atrás a gente falava que, poxa, não fazia sentido ter mais inflação no mundo. Né? Então, assim, a gente só vive o cenário de hoje porque a gente não conseguiu interpretar com propriedade o cenário ontem. Né? A gente só viveu o problema ali de pandemia porque a gente não aceitou o problema um mês antes. Então, as coisas elas não acontecem sem informado, né? O mercado ele não é maldoso, ele não pega ninguém de surpresa. Basta tu tem que estar com a tua percepção mais aberta, né? Mais bem sintonizada, para poder escutar as coisas que de fato fazem sentido e olhar para o mercado, para a resposta do mercado e ver, puxa, não, dá para eu ser otimista? Não dá para ser otimista. Agora, faz sentido tomar risco? Não faz sentido tomar risco? Porque, tendo ou não, todo mundo está muito intoxicado de informação hoje, né? O problema não é falta de informação, o problema hoje que a gente tem é excesso de informação ruidosa e barulhenta, que desprepara as pessoas a tomarem boas decisões ao longo do tempo. Fechou, Guga. Obrigado, então, mais uma vez, por estarmos juntos aqui no nosso Morning News, trazendo suas projeções, suas perspectivas aí. Boa quinta, Guga. Bons negócios. Até amanhã. Valeu. Ótima quinta para todos nós. Até amanhã. Tchau. Seguimos aqui. Isabela Tacá, que tem mais informações pra gente, Isa. Exatamente. Vamos até Brasília agora com a nossa repórter Kelly Cali, que tem mais
Novidades ainda sobre a PEC dos benefícios. A comissão especial vota, então, na manhã de hoje. A matéria vai ser discutida à tarde no plenário da Câmara dos Deputados. Há uma grande expectativa para essa votação nesta quinta-feira. Kelly Cali, bom dia para você. Quais são as informações? Você está mutada, Kelly. A Kelly está mutada, então a gente espera ela desmutar para depois trazermos as informações direto de Brasília. Enquanto isso, deixa eu trazer um panorama de como que estão as bolsas internacionais neste momento, porque o que a gente fica de olho, né? Como que vai repercutir, como que pode repercutir tanto a ata do Banco Central Europeu quanto a renúncia do Boris Johnson nas bolsas, principalmente nas bolsas europeias. E o que a gente vê? Que DAX na Alemanha sobe 1,72%, CAC na França sobe 1,54%, FTSE no Reino Unido sobe 1,18%. Nos Estados Unidos, os índices futuros sobem também, dia um pouco mais de apetite ao risco, digamos assim, nos investidores internacionais. O futuro do S&P sobe 0,3%, do Dow Jones sobe 0,4%, e o futuro da Nasdaq sobe 0,29%. O futuro do Ibovespa ultrapassando aí os 100 mil pontos com 1,07%. Agora sim, temos Kelly Cali, já fui informado aqui que ela já está preparada com a sua voz chegando até os nossos ouvidos. Kelly, muito bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Morning News. Quais os destaques, as informações dessa tramitação da PEC na Câmara dos Deputados? Oi, Fê, bom dia. Eu estava explicando que, estava checando aqui a informação, a Câmara já abriu uma sessão hoje de manhã, às 6 horas da manhã, para contar para o prazo da discussão na comissão, isso porque o relatório dessa PEC do estado de emergência, né, que é o assunto da semana e vai ser o assunto do dia, ele só pode vir para cá quando a sessão tiver, quando o plenário tiver uma contagem de 10 sessões ao todo, tá? Então, para poder começar a discutir a proposta logo agora de manhã e não terminar tão tarde no plenário, o presidente da Casa, Arthur Lira, marcou uma sessão para as 6 que já se encerrou. É bem técnico, viu? Ele abre a sessão e fecha a sessão. Não chega nem a ter ninguém presente para discutir, nem matéria, enfim. Bom dia, então, Felipe. Bom dia também, Isa. E bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. A sessão, então, está prevista para agora, 9 horas, 9h30, né? Deve estar começando ali na comissão. E aí essa reunião vai discutir, de fato, o relatório, né? Vamos lembrar que de terça para quarta-feira dessa semana houve ali o início da apresentação desse relatório, quando o relator fez a leitura, né, do relatório para seguir o regimento, o procedimento aqui da casa. Foi também nessa reunião da comissão que teve aquela cena de muita tensão, muita discussão que a gente mostrou ontem cedo com as imagens, e eu estava lá, conferi, trouxe algumas informações para vocês. Teve toda uma tensão ali entre a presidente da comissão, a Celina Leão, né, teve também a tensão com o Danilo Forte, que é o relator, e aí quem participou ali desse momento estremecido foram deputados da oposição, né, que são majoritariamente não contra os benefícios, né, eles têm deixado isso claro, mas contra a maneira como esses benefícios estão sendo colocados, sobretudo porque está sendo colocado aí, passando por cima de uma vedação que existe na legislação eleitoral, de que benefícios não podem ser concedidos, aumentados, criados, enfim, num prazo de 90 dias anterior à eleição, né? Então você tem toda essa discussão, e a discussão de fato, né, a atenção gira em torno disso. Mas bem, vencida essa etapa da oposição de fazer aí postergações, não tem mais como regimentalmente na comissão ali você obstruir, né? Vão querer fazer muitas discussões. Você tem então a perspectiva desse relatório sendo finalizado na comissão e vindo direto aqui para o plenário, quando de fato já vai estar habilitado para ser discutido. Essa temática, né, essa PEC, viu, Fê, ela vai passar, ninguém vai ali ser majoritariamente contrário. Pode ser que o Partido Novo, que sempre, né, tem esse posicionamento ali contra benefícios, uma visão mais privatista do Estado, né, enfim, ele se posicione contra, mas a expectativa é de que só mesmo, no máximo, o Novo seja contra essa proposta, de maneira que sim,
os 308 votos vão ser ali, pelo menos, né, vão ser alcançados, e muito provavelmente vai haver o que sempre tem acontecido em votações de PEC aqui para tramitar mais rápido, a quebra de interstício. A PEC, ela tem que ser votada em 2 turnos com pelo menos 308 votos de deputados, e desde que tenha um quórum significativo, né, específico dentro do plenário. Então, esse interstício que você espera um prazo entre uma sessão e outra, ele provavelmente não vai acontecer, porque vão botar um requerimento de quebra de interstício. Na terça-feira, na sessão do Congresso, terça-feira, né? Na terça-feira, eu conversei com o Carlos Portinho, que é líder do governo no Senado, e aí ele disse que está havendo toda uma costura para promulgar a PEC nesta sexta-feira. Eu estou checando se houve mudanças ali de terça-feira para cá, mas a previsão é de que aí eles, né, aqui o Congresso, né, promulgue essa PEC amanhã. O presidente Arthur Lira manteve a agenda de ir embora, de maneira que, se a PEC for promulgada, não tem problema ele não estar aqui, enfim, vai haver a promulgação, mas, como eu disse, eu estou checando essa informação do Carlos Portinho, que nos deu na terça-feira, para ver se permanece essa previsão. Se não, o Congresso ainda tem a semana que vem para promulgar essa PEC, e depois o governo federal vai fazer aí a corrida contra o tempo para poder começar a pagar esses benefícios, porque tem toda a logística, né? O banco que vai ficar responsável por esse pagamento é a Caixa Econômica. Só para a gente resumir, então, o relatório vai sair aprovado ali da comissão especial, vai vir aqui para o plenário, que já exauriu a quantidade de sessões que precisava de ocorrer para que a proposta comece a ser apreciada, vem aqui para o plenário. A sessão deliberativa começa às 10, mas não vai começar nessa discussão às 10, vai ter muita briga, né, briga no sentido de discussão ali, enfim, muita defesa da oposição de que esse não é um momento coerente, inclusive da perspectiva legislativa, para se aprovar uma proposta com esse teor, mas fato é que sim, ela vai passar, vai ter mais de 308 votos, e provavelmente vai ter sua discussão encerrada hoje nos 2 turnos aqui do plenário da Câmara dos Deputados, tá? Fê e Isa, volto com vocês. Tá certo, Kelly. Muito obrigado pelas informações. É um dia bastante cheio aí em Brasília, muitas apurações, e a gente acompanhando aí contigo tudo o que acontece para você trazer ao longo aqui da nossa programação na BMC News. Boa quinta, Kelly. Bom trabalho para você. Até mais tarde. Pra gente. Tchau, todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, Isa. A gente trouxe aqui os principais destaques, as principais informações, e em cima do lance, né? Boris Johnson renunciando e trazendo aí, né, toda essa movimentação agora de quem vai ser o próximo primeiro-ministro lá do Reino Unido. Essa questão ainda vai trazer bastante, né, discussão ao longo dessa quinta-feira, né, Isa? Ah, com certeza, né? O dia já começou movimentado, uma manhã muito movimentada, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, com essa notícia, essa renúncia de Boris Johnson. E aqui a gente fica de olho na votação ali, como a Kelly trouxe pra gente, lá na Câmara, às 10 horas, né? Daqui a pouquinho deve começar, mas deve atrasar. A gente vai ficar de olho, então, na repercussão desta análise que vai acontecer na Câmara dos Deputados daqui a pouco. Até mais, eu volto no News. Até mais, Isa. Você volta no BMC News, que vai começar daqui a pouquinho com a Paula Moraes e todo o time. E eu vou ficando por aqui com o nosso Morning News, que trouxe aí os principais destaques, as principais notícias na manhã dessa quinta-feira, para você ficar muito bem informado e ir tomando suas decisões ao longo do dia para os seus investimentos. A gente que fica sempre aqui monitorando o mercado. É isso. Ótima quinta-feira para vocês. Eu volto amanhã a partir das 8h30 da manhã. Forte abraço. Tchau, tchau.